Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vou falar um pouco com vocês a respeito de pesquisa científica e de como selecionar bons materiais científicos. Primeira coisa que é importante a gente destacar é que eu estou falando a respeito de como selecionar bons materiais científicos. Isso significa que eu não estou dizendo que o que não é científico não tem valor, não deve ser lido ou não deve ser apreciado. Existem muitos conteúdos não científicos, conteúdos literários, conteúdos de outra ordem, que são excelentes conteúdos para serem consumidos, lidos, apreciados. Porém, quando se tem um pressuposto científico, quando você vai escrever um artigo, quando você vai fazer um trabalho escolar, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa para a universidade, ou quando você vai, como é o meu caso, preparar uma aula, seja ela para apresentar aqui para vocês em forma de vídeo, ou seja uma das aulas particulares que nós fazemos. Então, se você quiser também saber a respeito das nossas aulas particulares, pode entrar em contato pelo direct do Instagram. Quando eu vou preparar uma dessas aulas, eu não posso usar qualquer conteúdo. Eu tenho que usar um conteúdo com pressuposto científico. Eu tenho que usar um conteúdo que, no mínimo, siga alguns princípios básicos científicos. Então, eu preciso selecionar um bom conteúdo científico. E aí entra a questão de que tem que se saber diferenciar a proposta do que você quer para que é aquele conteúdo que você está selecionando. Então, só para deixar bastante nítido para as pessoas não virem falar que eu estou desmerecendo literatura ou qualquer outra área, não. Todas as áreas podem ser apreciadas, mas elas são apreciadas como o que são. Então, a literatura é apreciada como literatura romancista, por exemplo. A literatura científica é utilizada para outra ordem, para outros aspectos e para outras finalidades. Está bem? E dentro disso, então, vamos falar um pouco sobre como nós podemos selecionar um conteúdo científico mais adequado, com melhor qualidade. Por quê? Porque recentemente eu voltei a fazer muita pesquisa na internet para questões científicas. Até então eu havia parado um pouco porque estava lendo muito livro. Eu tenho um apreço declarado e uma predileção também declarada por literatura em forma de livros e não na forma de artigos científicos ou dissertação. E para o final do vídeo eu vou falar um pouco o porquê que eu tenho essa preferência declarada por livros. E quando eu voltei recentemente no Google para fazer uma busca a respeito de artigos científicos, eu me deparei com um cenário bastante triste. E eu posso dizer que isso é algo atual, porque eu faço pesquisa científica há um bom tempo, e há uns 4, 5 anos atrás, quando você digitava qualquer coisa, inclusive no buscador comum do Google, se você digitasse carro, por exemplo, digitasse a palavra carro no Google, provavelmente uma das primeiras páginas que apareceria seria a Wikipedia falando sobre o que é carro, quando ele foi inventado, quem foram as principais pessoas envolvidas com o desenvolvimento de carros. Apareceria mais alguns sites sobre automóveis, sites talvez das principais revistas de carro que existiam na época. Hoje, se você digita no Google informações técnicas mecânicas sobre automóveis, se vejam que é uma busca exata, muito precisa, muito especificada e para algo bastante exato. O que vai te aparecer são 400 páginas de propaganda de pátio de carro e de concessionária. E você não vai encontrar praticamente nenhum dado técnico. Isso é uma coisa bem triste na minha perspectiva, porque o Google ele literalmente está virando um grande latão de lixo. É isso que a Google está virando. Ela te traz um monte de publicidade, ela praticamente diz para os seus usuários, olha, digita o que você quiser aí, não interessa porque eu vou te enfiar um monte de propaganda, não importa o que você digite. Se você digitar tumor maligno no intestino, ele vai te mandar um monte de publicidade de medicamento. Então isso é bastante ruim, e como parece que a Google não está muito preocupada em respeitar os seus usuários, e pelo que nos parece dos produtos que eles vêm atualizando sem ninguém pedir atualização e não corrigem os defeitos que se pede para corrigir, parece que nós vamos ter que nos adequar a essa nova realidade. Sendo assim,
é preciso que nós também tenhamos um certo filtro para conseguir encontrar o que de fato queremos. Para, em meio a toda essa propaganda, a gente consiga encontrar algo de fato útil e que tenha ligação com o que nós desejamos pesquisar e desejamos ler. E para isso, eu selecionei aqui alguns de algumas questões que podem ser analisadas por nós ao buscar um material científico para identificar se isso de fato é um material científico e se tem credibilidade, porque também ser científico nem sempre necessariamente credibiliza o material. E por que isso? Porque mesmo o Google Acadêmico, que deveria ser um buscador mais específico para materiais científicos e não para propaganda, tem vindo muita propaganda de livro, tem vindo conteúdo indexado, por exemplo, de blog. Então eu peguei recentemente, eu busquei um conteúdo para aula e eu encontrei conteúdo de blog no Google Acadêmico, que a gente sabe que não é um conteúdo cientificamente confiável. Por sinal, o artigo de blog que eu encontrei tinha 3 referências bibliográficas, o que para qualquer um que seja da área de pesquisa sabe que se você aparecer com 3 referências bibliográficas perante uma banca, a banca te lincha. Mesmo que você vá fazer análise de uma obra específica, você precisa encontrar comentadores sobre aquela obra. Então, não tem como, assim, são conteúdos de baixíssima qualidade. Tô um pouco estranhando aqui que a câmera tá com reflexo. Consegui tirar o reflexo da câmera. Bom, e então, nesse sentido, eu vou repassar aqui para vocês algumas dicas de como poder analisar se esse conteúdo de fato é científico e se ele tem credibilidade que possa ser utilizado como embasamento para um trabalho de você, seja esse trabalho acadêmico, um trabalho escolar, ou então até mesmo uma pesquisa, algum artigo científico, alguma tese, alguma dissertação. Isso é importante dizer que o que eu vou estar trazendo aqui é válido para qualquer área, tá? E antes que alguém fale, sim, precisa de toda essa contextualização, precisa de toda essa introdução para chegar no conteúdo de fato. Então, quem não está disposto a ler a introdução, sinto muito, mas é preciso para explicar o porquê de eu estar fazendo esse vídeo e o porquê que é preciso discutir essa área atualmente. Então, para qualquer área científica que você vá fazer pesquisa, essas informações elas são válidas. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é um bom material científico, né? Porque eu comentei que eu vou estar dando dicas de como encontrar um bom material científico. Então, primeiro tudo, precisamos entender o que caracteriza um bom material científico. Por que um material científico ele é bom? E esse bom, entenda-se, é no sentido de qualidade e não de valor moral. Primeira coisa que qualifica um material científico como um bom material científico: ele ser escrito segundo regras científicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem que ter um embasamento teórico de qualidade e em quantidade considerável. Como eu mencionei, eu encontrei um blog, vários blogs por sinal, no Google Acadêmico, que supostamente traziam artigos científicos. Só que esses artigos eram escritos sem passar por nenhuma banca avaliadora, sem passar por nenhum critério mais rigoroso, e eram artigos que tinham 1, 2, 3 embasamentos teóricos, 2, 3 obras de embasamento teórico. Isso não é cabível dentro do meio científico. O meio científico não aceita 2, 3 bases ou literaturas como base teórica. Isso não é uma base teórica confiável para que você defenda uma pesquisa. Então, toda pesquisa ela tem que ter, primeiro de tudo, você tem que analisar se os dados, se as referências teóricas desse sujeito, desse pesquisador, elas são confiáveis e são da área. Porque também não adianta eu escrever um suposto artigo científico embasando ele em blog, embasando ele em coisas, materiais que qualquer um pode escrever, qualquer besteira que bem entenda. É importante aqui também chamar a atenção de que, bom, existem coisas escritas em blogs de boa qualidade? Sim, existem. Assim como eu vou falar também, o próximo aspecto é que o trabalho seja escrito por alguém da área. Bom, existem pessoas que não são da área, que escrevem bem sobre o tema? Sim, existem. O que a gente tem que entender é que não podemos tomar a exceção como regra.
Via de regra, o que acontece é que pessoas qualificadas na área, pessoas que têm uma graduação naquela área, pessoas que trabalham com aquilo, tendem a escrever muito melhor do que pessoas que simplesmente são curiosas daquela área. E o fato de existir uma ou outra exceção de pessoas que não são da área, mas escrevem bem, não pode ser tomado como regra. Então o fato de uma pessoa sair correndo pela praia no dia de tempestade e não levar um raio na cabeça, eu não posso sair por aí afirmando que todo mundo pode fazer isso, que não vai tomar um raio na cabeça. A gente sabe que as chances de você ser atingido por um raio em um ambiente aberto, em um dia de tempestade, é grande. E que não é sensato você correr esse risco, porque normalmente ele resulta ou em morte ou em ferimentos graves. Então nós não podemos tomar uma exceção e querer estabelecer regra a partir disso. Querer dizer que então, porque uma pessoa não é da área escreve bem, eu posso pegar qualquer coisa escrita por qualquer um. Não é assim. Então existem sim pessoas que não são da área escreve bem, existem sim blogs que têm conteúdos de qualidade melhor do que algumas revistas científicas, mas isso não é regra. Isso são exceções. De maneira geral, você pegar um conteúdo escrito por alguém da área que está se propondo a escrever é muito mais confiável do que qualquer outro conteúdo. Um outro aspecto é que também temos que saber distinguir a questão do gênero textual. Existe uma coisa atualmente que me incomoda profundamente, que as pessoas não sabem distinguir gênero textual. As pessoas assistem um filme, uma série, e daí vão reclamar que o filme, que a série não tem compromisso com a história real. É romance. O problema não é o filme e a série não ter compromisso com a história real. O problema é você não ter capacidade de distinguir gênero textual. Romance é romance. Não tem proposta científica, não tem por que ter. Um filme que fala sobre determinada pessoa, por exemplo, um filme que fala de Darwin, existem alguns. Um filme que fala de Freud, existem alguns. Um filme que fala de Einstein, não tem o compromisso de ser fiel à história desses personagens, porque é um filme, você não está assistindo um documentário, que é outro gênero. Então as pessoas têm que aprender a distinguir gêneros, têm que entender que filme é filme, série é série, documentário é documentário, falso documentário é outro gênero. Literatura científica é uma coisa, literatura romancista é outra. Então você tem que saber distinguir isso e entender que existem textos que são ótimos no que eles se propõem, mas eles não são científicos. Assim como existem filmes, séries que são ótimas, mas elas não são documentários, elas não têm nenhum compromisso científico. Portanto, os dados históricos ali certamente vão estar imprecisos, certamente não serão dados confiáveis. Tem alguns autores, por sinal, que são cientistas, porém produzem conteúdo romancista. Exemplo, Carl Sagan é um grande exemplo disso. É um grande cientista, foi um grande astrônomo, teve produções científicas relevantes e de grande importância, mas escreveu vários livros que são muito mais gêneros literários romancistas. Quando ele escreve, por exemplo, O Mundo Assombrado por Demônios, existem muitos compromissos históricos que ele assume ali, que são de um posicionamento ético dele, mas o livro por si não é científico. Ele era cientista, o livro que ele escreve não é científico. Nós não podemos tomar esses livros com base científica. Nós podemos tomar como uma ótima literatura. Mas temos que entender que não há compromisso científico ali. Portanto, todo dado tem que ser olhado com um certo olhar crítico. Outro exemplo, Guimarães Rosa, um grande autor brasileiro que me é de grande apreço. Guimarães Rosa escreveu Grande Sertão Veredas, é um ótimo livro, é uma excelente literatura romancista. Mas eu não posso ler Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, achando que se trata de um tratado de medicina, porque ele era médico. Ele era um cientista, ele era médico, ele atuava na área médica, mas o Grande Sertão Veredas é um romance. Então temos que saber distinguir gêneros literários e entender que não é porque é escrito por um cientista que necessariamente é um conteúdo científico. Então isso também é muito importante entender. Um outro aspecto que é relevante que a gente fale, na verdade, é como avaliar esse conteúdo. Porque até então eu tentei definir
o que é o conteúdo científico, o que caracteriza um conteúdo científico como bom. Já dei alguns indícios sobre as diferenciações de gênero, mas dentro desse gênero, então tá, a gente escolheu um gênero científico. A gente escolheu uma revista científica, a gente escolheu um artigo, uma tese, uma monografia. Como avaliar se esse artigo é cientificamente confiável e é um bom material? Porque, como eu mencionei, existem várias pesquisas científicas que não têm qualidade, que não têm os moldes científicos tão precisos. Por mais que ela possa ser dita como científica, ela não pode ser dita como uma científica de boa qualidade. Então vamos tentar entender quais são os aspectos que tornam uma obra científica de qualidade. Primeiro aspecto que a gente precisa ter entendimento, autor. Então a gente precisa avaliar a credibilidade do autor, mais do que tudo, a gente tem que avaliar a credibilidade do autor no material científico. Um dos primeiros passos para se avaliar a credibilidade do autor, currículo Lattes. Pessoal, currículo Lattes é um sistema, uma plataforma de currículo que é uma das mais importantes e famosas atualmente e é uma das mais conhecidas pelas instituições e das mais exigidas. A maior parte dos projetos de pesquisa, projeto de extensão, coisas que vocês forem fazer, a instituição vai exigir currículo Lattes. Quando, por exemplo, eu concluí a minha graduação e fui para um estágio que me qualificaria para supervisão clínica, uma das primeiras coisas que me foi exigida, apresentar meu currículo Lattes. Então, se você vai para qualquer área de pesquisa, de atuação científica, projeto de extensão, há uma grande chance que te exijam currículo Lattes. Então, se você pega o autor do artigo, joga na plataforma Lattes o nome dele, joga variações do nome dele e não consegue encontrar, joga no Google, não encontra currículo Lattes desse sujeito, desconfie, tenha um pé atrás. Porque atualmente quase todas as instituições que têm credibilidade científica exigem currículo Lattes para que o sujeito faça pesquisa científica. Portanto, se o sujeito não tem currículo Lattes, há uma certa possibilidade que ele não tenha produzido material científico de qualidade, porque senão isso teria sido exigido dele. Então, algo a ser relevado, é algo a ser considerado, é algo a ser pensado. Se não tem currículo Lattes, é uma coisa que já descredibiliza um pouco o autor. Uma outra questão que aí você vai avaliar, digamos, você encontrou o currículo Lattes desse sujeito. Bom, então você já sabe que o sujeito tem o mínimo solicitado atualmente para uma pesquisa científica. Você vai avaliar no currículo Lattes dele, lá vai estar tudo isso especificado, qual é a graduação dele, quais foram as especializações que ele fez, quais foram os projetos de extensão que ele atuou. Necessariamente ele não ter um currículo muito extenso descredibiliza? Não. Ele pode ser um pesquisador iniciante e ainda assim um pesquisador de muito boa qualidade. Mas minimamente ele tem que ter algum envolvimento com coisas da área que ele está se propondo a pesquisar. Então, se é uma pessoa que escreveu um artigo, uma tese, uma monografia, algum material a respeito, por exemplo, de psicologia, espera-se que ele tenha uma graduação em psicologia, ou que no mínimo ele tenha alguma formação em uma área próxima, uma graduação em uma área próxima e uma especialização em psicologia. Caso contrário, é difícil. Como eu disse antes, não que não existam sujeitos que são de outra área e escrevam a respeito de uma área muito bem. Existem, mas são exceções, não são a regra. Então nós temos que entender que a exceção não é a regra e temos que entender que o sujeito ele ter uma graduação em uma área que não é a que ele está se propondo a escrever é algo que minimamente deve nos deixar com o pé atrás. Porque é um sujeito que ele não teve o preparo teórico, acadêmico, para estar escrevendo naquela área. Não significa que ele não tenha conhecimento naquela área, mas significa que talvez ele não tenha tanta habilidade científica para escrever sobre aquela área. Então é uma coisa para se ter um certo pé atrás e para se estar analisando com certo cuidado.
Outra coisa que você vai verificar é com relação ao texto. Então, verificamos que o autor tem credibilidade. O autor, ele tem currículo Lattes e o currículo Lattes dele é na área que ele está se propondo a escrever. E o texto dele é bem escrito? Como que a gente vai avaliar isso? Se segue padrões científicos. Como eu mencionei antes, o que são padrões científicos? Esse texto ele tem embasamento? Um embasamento de qualidade em quantidade satisfatória? Ou ele é um texto que tem 5, 6 referências bibliográficas? Às vezes essas referências nem são de autores principais da área. Isso é um pouco preocupante, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vamos falar sobre questão de erro de digitação e erro ortográfico. Eu cometo vários erros ortográficos, vários erros de digitação, eu posto em rede social coisas escritas de maneira errada e em via de regra eu não me preocupo com isso. E nem as pessoas deveriam ter tanta preocupação com isso em rede social, porque às vezes, como é o meu caso, eu trabalho o dia todo, eu tenho ocupações, eu estou lendo textos, eu estou preparando aula, eu estou ministrando aula, eu estou atendendo, eu estou supervisionando, e aí uma bela hora eu canso, vou tomar um banho e vou deitar para dormir. Antes de dormir, já meio sonolento, cansado, eu digito alguma coisa para postar numa rede social até que o sono venha. Olha o ato falho aí. E às vezes, no outro dia que você vai notar que você digitou errado, e você não vai deletar a postagem que já foi curtida por várias pessoas para corrigir um erro que todo mundo entendeu a base do texto, o que quis ser dito ali. Então, rede social, texto informal, mensagem do WhatsApp, você não fica corrigindo o erro ortográfico das pessoas. Isso é coisa de gente imatura. Agora, quando a gente fala em um texto científico, eu já produzi vários textos científicos e meus textos científicos não têm erros ortográficos como tem as postagens, como tem outros materiais que eu faço. Por quê? Primeiro, porque você digita o texto científico normalmente em um programa de digitação, mas como é o Word, mas tem outros, que já o próprio programa ele corrige alguns dos seus erros ou ele minimamente aponta palavras para você verificar. Se você é um autor com um pouco de bom senso e eu diria, responsabilidade com o teu trabalho, você vai reler e reescrever esse texto umas 10 vezes, literalmente. Artigos científicos, monografias, teses são lidos, relidos e reescritos umas 10 vezes antes de serem dados como concluídos. Porque você tem que revisar, você tem que tirar coisas que ficaram excessivas, você tem que acrescentar referências que faltou. E, normalmente, nesse processo, como exige o meio científico, há um supervisor ou um orientador que vai estar relendo junto com você, te orientando o que você deve acrescentar, o que você deve tirar, indicando leituras, indicando aspectos que devem ser contemplados no teu texto. Isso significa que esse texto, ele a princípio, ele já no mínimo é lido pelo menos umas 5, 6 vezes por duas pessoas. Só que se esse texto é um artigo com finalidade de TCC, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, ou é uma monografia com a mesma finalidade, ou com a finalidade de um ganho de titulação de especialista em alguma área, ou de mestrado, de doutorado, para além do autor ter relido, do orientador ter relido, existe uma banca avaliadora que pode ser formada de 3 a 5 pessoas. Essa banca avaliadora também lê esse texto, faz indicações, apontamentos de coisas que podem ser melhoradas e esse sujeito defende esse texto perante essa banca. Se esse texto é publicado, espera-se ainda que a revista passe esse texto pela avaliação da sua própria banca, que normalmente é entre 2 a 3 leitores da área, pessoas que são habilitadas naquela área. Normalmente as revistas tendem a usar 2 avaliadores. Caso exista um impasse entre um aprovar e o outro reprovar, eles usam um terceiro como critério de desempate. Aí você pensa, tá, esse texto passou entre, no mínimo, umas 4 pessoas, até 6, 7 pessoas. Pode ter passado até pela mão de 7 pessoas esse texto científico antes de chegar até você.
e nenhuma delas viu os erros ortográficos, nenhuma delas viu a falta de espaçamento entre palavras, excesso de espaçamento entre palavras. Fica uma coisa bem estranha aqui. O próprio autor pode deixar passar muita coisa, porque ele já está no automático, ele sabe o que ele escreveu, então ele lê de uma maneira automatizada e às vezes o psiquismo dele não dá conta de reconhecer os erros, então ele acaba lendo a palavra certa mesmo ela estando escrita errada. Mas e todos os outros? Então, quando um material chega até você e ele tem muitos erros ortográficos, claro, eu não estou dizendo um ou outro, uma falta de acentuação, às vezes pode até ser um trocadilho que você não entendeu. Alguns autores às vezes brincam com isso, eles colocam palavras que você pode pensar que está errada e quando você vai analisar melhor a teoria dos jeitos, você descobre que não, aquilo é um trocadilho que ele faz para identificar outra coisa. Lacan fazia muito isso, brincava com as palavras, reorganizava elas. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, quando evidentemente são erros, por exemplo, faltar letra onde não tem cabimento faltar, ou ter letra a mais onde não faz sentido ter, ou ter duas palavras estarem juntas que não se conectam, que evidentemente é uma falta de espaçamento. Esse tipo de erro nos indica que possivelmente esse material ele não passou por todo esse processo científico exigido. Ele não passou pela escrita do autor, a orientação, a avaliação de uma banca e a avaliação da revista para ser publicado. Então isso já descredibiliza muito esse texto. Isso já nos diz que é um texto com pouca confiabilidade. Um outro aspecto que eu já mencionei de passagem são as referências bibliográficas. Então, como que a gente avalia as referências bibliográficas de um texto? É importante que um texto ele tenha citação tanto de autores clássicos da área quanto de autores contemporâneos. Se ele tem só uma das duas, desconfie. É um material com pouca credibilidade em qualquer área. Porque se você esquece os clássicos, há uma grande chance de que você comece a desvirtuar a área, que é o que Lacan chama a atenção e critica quando ele propõe o retorno a Freud. Ele justamente critica que esqueceram de ler Freud e que estavam escrevendo por autores contemporâneos que já estavam desvirtuando totalmente das ideias freudianas. Então é preciso que tenha clássicos. Agora, se um texto científico ele só tem clássicos, é um problema. A ciência, ela se atualiza constantemente, ela se revê constantemente e ela sempre está produzindo conteúdo novo. Então, é muito preocupante quando um autor ele não busca as novidades que estão saindo na sua área. Portanto, um texto de boa qualidade, ele deve, como via de regra, ter uma alternância entre autores clássicos e autores contemporâneos que tragam novas ideias sobre aquela área. Isso é um bom aspecto que nos leva a entender o nível de credibilidade ou não desse material. Autor citando autor. Isso é uma coisa que me provoca um certo enjoo no estômago. Quando você pega, às vezes, texto de autores, artigos, teses, onde o autor fica citando outro autor. Então você pega um autor contemporâneo e fica citando ele, citando um autor clássico. Não dá, pessoal. Não dá. Quando é uma citação ou outra, muito pontual, esse sujeito fez um recorte muito bacana desse autor, e eu, claro, vou dar os créditos válidos a ele, porque eu não fui ler direto no autor clássico essa passagem especificamente, ok, legal. Agora, se você pega um texto cheio de citação de autor citando outro autor, isso não tem credibilidade científica. Pode até ser considerado um texto científico, mas não tem credibilidade científica. Eu já peguei artigos onde a pessoa falava de Freud, o artigo inteiro, você ia ver nas referências bibliográficas dela, não tinha uma referência de Freud. Só tinha referências de artigos e livros contemporâneos. Não dá, pessoal. Não tem como. Não tem cabimento isso. É absurdo. Não há nenhuma lógica nisso. Então, se você vai citar um autor clássico, você deve ler o autor clássico e citar no autor clássico, no original, que eu digo, claro, não no original, na língua do autor original, não, mas na obra do autor original. Não citando o fulano que falou do fulano que citou Beltrano. Não, né? Não tem como. Isso não é uma pesquisa científica.
Então, quando vocês verem esse tipo, identificarem esse tipo de coisa no texto, já descartem. Se vocês identificam que um texto, o autor ele passa falando, quase todas as citações dele são citando autor que falou de outro autor, descarta. Não tem como, não dá. Você só faz isso quando o autor que você está citando contemporâneo, ele faz uma leitura muito específica do outro autor. Então, por exemplo, às vezes eu cito Nasio falando de Freud. Não é que eu não tenha lido Freud, eu li Freud muito mais do que li Nasio. Porém, existe uma certa interpretação que o Nasio dá para o Freud que é específica do Nasio. Então eu estou citando o Nasio, citando Freud, porque o Nasio fez uma interpretação importante de Freud. Não é simplesmente citando uma frase do Freud que o Nasio disse, não. Se for isso, eu vou citar o próprio Freud, eu vou buscar as minhas frases que me são de interesse e que tem ligação com o conteúdo que eu estou trabalhando na obra do próprio Freud e vou citar ele. Então não dá esse negócio de autor citando autor, descarta que esse tipo de material não tem credibilidade científica nenhuma. Instituição. É muito importante a gente entender quais são as instituições que têm credibilidade na nossa área. Então, seja qual for a área de pesquisa que você atua, trabalha, pesquisa, estuda, você tem que entender quais são os grandes nomes daquela área, nomes importantes, nomes de instituições que têm credibilidade científica. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas, vou citar três só como exemplo. PUC, que é Pontífice Universidade Católica, se não me engano, a USP, que é a Universidade de São Paulo, e o Instituto Butantan, são instituições que têm uma certa credibilidade científica em muitas áreas. Então a PUC na área psicológica, na área filosófica, ela produz muito conteúdo científico nessas áreas. Ela tem uma credibilidade científica muito relevante. A USP também. A USP tem uma credibilidade científica muito grande, ela produz muita pesquisa científica. Isso significa que se eu vejo um texto vinculado à PUC, à USP ou ao Instituto Butantan ou a uma universidade federal, as universidades federais, de maneira geral, elas são relativamente rigorosas com relação a aspectos científicos. Se eu vejo um texto vinculado a essas universidades, isso já me dá uma certa tranquilidade maior de credibilidade científica. Isso já me diz que são textos que têm uma certa relevância, que tem, os autores têm um certo preparo. Então é algo que já me desperta um pouco mais de tranquilidade a respeito disso. Não é, como eu digo, existem regras, existem exceções. Isso é o geral, não significa que não existam pessoas trabalhando nessas instituições que escrevem materiais péssimos. Óbvio que existe, todo lugar existem pessoas que são péssimas funcionárias, fazem o que fazem de maneira muito capenga e muito duvidosa. Mas temos que pegar o geral. Em geral, são instituições que produzem material de muito boa qualidade. Então, isso já me dá uma certa confiabilidade maior de que se o material tem alguma identificação com essas instituições, possivelmente é um material com alguma credibilidade, é um material com algum valor científico. Um outro aspecto que temos que avaliar: meio pelo qual esse material ele foi publicado. Então, uma é o autor que escreveu, muitas vezes a banca avaliadora, a universidade na qual ele foi produzido. Outra questão é aonde ele foi publicado. Esse material está publicado em um site independente, ele está publicado em um blog, ele está publicado em uma revista científica, ele está publicado em uma revista associada a uma instituição. Então, é o teu texto está associado a uma instituição. O que é um texto associado a uma instituição? O autor do texto é chefe do departamento de pesquisa tal da USP, por exemplo. Isso é uma ligação do texto com a USP. Ou a pesquisa foi realizada na PUC de tal cidade, sob tais preceitos. Isso é uma ligação do texto com a PUC.
Outra coisa é aonde esse texto foi publicado ter uma ligação com uma instituição. Então, o texto foi publicado na revista da USP. É um outro tipo de ligação. Então, você tem a revista que tem uma ligação com a instituição. O texto foi publicado na revista científica de tal instituto de pesquisa. Isso é uma ligação com esse instituto. Então, é importante também avaliar a credibilidade da revista, do local onde foi publicado e qual é o vínculo desse local de publicação com instituições, qual é o vínculo desse local de publicação com o meio científico, quais são os aspectos que credibilizam cientificamente esse lugar onde foi publicado esse trabalho. Então, esses são os principais aspectos que podem nos auxiliar a identificar conteúdo científico de boa qualidade. Um conteúdo científico com credibilidade, relevância e com uma confiabilidade científica. Como eu mencionei, não significa que outros materiais não possam ser lidos e utilizados para outras finalidades, mas quando estamos falando de meio científico, essas são as exigências mínimas para um texto ser cientificamente relevante e ser cientificamente confiável. Podemos ler literatura? Não só podemos, como eu acredito que devemos. Ler literatura é muito importante para o desenvolvimento intelectual, é importante para também termos uma fonte de entretenimento com melhor qualidade. Eu leio muito mais livros do que artigos científicos. Artigos científicos eu leio normalmente com um propósito muito mais de trabalho, muito mais de produção científica do que por prazer, porque eu acredito que os textos científicos eles são muito mal escritos do aspecto literário. Eles são confiáveis no aspecto científico, mas são pessimamente escritos no aspecto literário. Não tem poesia, são engessados, seguem uma linguagem muito padrão, são despersonalizados. Para mim são péssimos no aspecto literário, mas são super confiáveis. Se seguir-se todos esses padrões de avaliação do conteúdo, são muito confiáveis no aspecto científico. Precisamos saber diferenciar o que é ciência, o que é entretenimento, e saber que ambos têm seu valor na sua área para o que se propõem fazer. Então, quando você vai buscar um texto para trabalho escolar, um texto para trabalho acadêmico, um texto para embasar a aula, um texto para embasar a pesquisa, isso demanda um texto com credibilidade científica. Quando você vai ler no teu final de semana, ok, você lê o que você gosta. Você não tem que estar avaliando se o autor é isso, se o texto é aquilo. Não, você lê o que te agrada, o que você gosta. Mas entenda que isso não é científico, porque não precisa ser. Literatura romancista não precisa ter compromisso científico, não precisa ser real. Eu acho muito engraçado, se não fosse trágico, que as pessoas assistem um desenho de uma grande produtora de desenho animado e não saem por aí acreditando que existem unicórnios que voam só porque elas viram isso no desenho animado. Mas aí elas assistem um filme sobre uma grande personalidade da história e elas acham que o filme retrata a vida daquela personalidade da história. Filmes não tem compromisso científico. Você quer saber um dado relevante, um dado de fato científico? Vai ler um livro, vai ler um artigo científico, vai ler uma tese, vai ler conteúdo científico. Os mesmos dados que eu repassei são válidos para livro. Então você vai buscar um livro, você vai analisar qual é o autor desse livro, qual é a competência dele, no que ele é formado. Você vai analisar o texto dele que ele escreve, se é um texto com caráter mais romancista ou se é um texto com caráter científico, se traz embasamento teórico no meio do texto, se tem é publicado por uma editora que já tem histórico de publicar material científico ou se é publicado por uma editora que tem histórico de publicar material romancista. Esses dados que eu repassei para vocês podem ser usados para avaliar qualquer tipo de material científico, inclusive documentários, inclusive materiais audiovisuais. Você pode procurar qual é o preparo da pessoa que dirigiu aquele documentário, que escreveu, que apresentou.
Você pode procurar quais são as referências ao longo do documentário que são feitas. Tudo isso pode ser usado para qualquer material. Então, quando forem buscar um material científico, deem atenção a esses detalhes. E principalmente, pessoal, é um pedido quase implorando. Já passou da hora, vamos amadurecer e vamos aprender a diferenciar gênero textual. Vamos aprender que quando vocês vão assistir um filme, vão assistir uma série, vocês não tem que ficar achando que aquele filme, aquela série retrata a realidade do que ela está mostrando. Ela não retrata a vida das pessoas que ela está mostrando, ela não retrata os eventos históricos. Se retrata, é escolha do autor da série. Não é um compromisso que ele tem, isso não deve ser levado como sendo algo verídico. Se eu quero saber dados históricos, eu vou buscar pesquisas, eu vou buscar livros de historiadores. Eu não vou assistir filme, eu não vou assistir série para isso. Está bem? Espero que as pessoas comecem a criar consciência disso. Porque a gente está num país que está indo ladeira abaixo, porque as pessoas realmente estão perdendo a noção do mínimo exigido de inteligência para convívio social. As pessoas estão se perdendo em coisas que não tem cabimento se perder. Então vamos tomar um pouco de rumo e vamos diferenciar o que é literatura romancista, o que é literatura científica, entender que literatura romancista a gente assiste para se divertir. A gente não assiste para procurar erro, porque ela toda por si, muitas vezes, está errada na visão científica, porque ela não é científica. Ela está certa na visão literária, como uma forma de entretenimento. E vamos, quando queremos saber sobre determinada pessoa, quando queremos saber sobre determinada teoria, vamos para material literário científico. Nada de procurar filme, nada de procurar animação, nada não. Material científico, no mínimo um documentário, com bom embasamento teórico. Se não, preferencialmente livros, artigos, teses, monografias. Beleza? Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, cliquem em gostei, enviem o link desse vídeo para pessoas que vocês acreditam que podem ter interesse nesse material, que podem se favorecer com essas informações, pessoas que fazem cursos universitários, pessoas que fazem pesquisa científica, enviem esse conteúdo para que elas possam também aproveitar. Até um próximo vídeo. Se tiverem interesse nas nossas videoaulas particulares, com credibilidade científica, com embasamento, com referências bibliográficas, tanto de clássicos quanto de contemporâneos, sobre psicanálise e sobre filosofia, só entrar em contato conosco pelo direct do Instagram ou deixa o seu endereço nos comentários que a gente retorna o e-mail, deixa o endereço de e-mail nos comentários, a gente retorna o e-mail e já deleta o teu comentário para que não fique o teu endereço ali exposto por muito tempo. E aí a gente repassa as informações tanto das aulas particulares, quanto dos cursos livres que a gente tem, quanto de outros trabalhos que nós fazemos. É isso, até um próximo vídeo.